Abençoados e abençoadas, graça e paz a vós todos. Espero encontrá-los felizes, alegres, sorridentes, sempre reinando em vida. Você que é hoje uma pessoa que tem o entendimento, sabe o que é reinar em vida. Coisa essa que nós não sabíamos quando ainda estávamos com o véu sobre o rosto, quando estávamos ainda debaixo dos preceitos dos homens e ainda na prática das obras, quando tínhamos um homem, um simples mortal, como um suposto líder sobre as nossas vidas. Líder este que se dizia ser uma autoridade espiritual concedida por Deus sobre a vida de cada um de nós. Obedecíamos quase que em tudo, ou por que não dizer em tudo? Porque eles usavam um texto bíblico que dizia assim: obedecei os vossos pastores em tudo. E a gente obedecia. Era uma lei, tudo aquilo que eles nos diziam. Nós não questionávamos, até porque não podíamos questionar. Víamos como anjo da igreja, lembra disso? Como um ungido de Deus, como um profeta, como um atalaia. Enfim, né? Hoje não. O véu foi tirado. Os nossos olhos foram abertos. A mente está ativada. Hoje entendemos que, como filhos de Deus que somos, o Espírito Santo de Deus é quem nos guia. Romano, está escrito lá. Os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. É o que nós somos. Hoje não frequentamos mais um templo religioso. Fugimos das sinagogas. E então, além de reinar em vida, descansamos nele. Entendemos e sabemos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Pensávamos que sabíamos. Hoje nós sabemos. Crescemos a cada dia no conhecimento de Deus. E o entendimento nos é dado. Querido, o tema de hoje é: quem era o acusador dos nossos irmãos, dito por João, aqui como está escrito em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder lá do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Queridos, amados irmãos, a religião, ela usa esse texto que acabei de ler para afirmar que esse acusador que João se referia era um ser espiritual. Colocaram até um chifre e cauda nesse ser espiritual que causa terror, medo e pavor. E eles ainda dizem assim: todos aqueles que rejeitarem Jesus como Salvador sofrerão consequências por essa rejeição. Não foi assim?
que você aprendeu quando lá estava? Era o primeiro passo que tinha que se dar para se livrar do inferno. Era aceitar Jesus como Salvador. Caso não fizesse, iria um dia prestar conta e seria lançado no inferno como lago de fogo e tormento eterno. O inferno e esse ser espiritual causa medo, pavor e terror aos filhos de Deus. Então eles usam textos como de Mateus capítulo 4, versículo 1 e tantos outros para justificarem essa existência. Em Mateus 4 é a tentação de Jesus no deserto. Eles afirmam categoricamente que ali Jesus estava diante de um ser espiritual. E ele foi tentado por esse ser espiritual. Mas, querido, segundo o que está escrito nas Escrituras, diabo nada mais é aqui do que a lei de Moisés. É a carne do homem. Isso é o diabo que se opõe contra o Espírito. É a luta que nós travamos diariamente, como Paulo diz, o Espírito se opõe à carne e a carne se opõe ao Espírito. A carne é o nosso diabo, assim como a lei de Moisés era o diabo para o povo judeu, para o povo de Israel. Significa traidor. No caso de Judas, era um diabo como adjetivo, não como ser. Jesus escolheu 12 apóstolos, e ali ele disse, um de vós há de me trair, e esse é o diabo, se referindo a um dos 12, que seria Judas, que iria traí-lo, como traiu. Daí pergunta, Judas era esse ser espiritual? Não, Judas era um dos 12, era um apóstolo, mas o seu ato, a sua ação, aquilo que ele iria fazer, sim, o tradutor da Bíblia, por interesse do Império Romano e da Igreja Católica Apostólica Romana, fez questão de dizer que esse ser, chamado Satanás, iria aterrorizar e impor medo a fim de fazer com que as pessoas elas se subjuguem a outrem. E as pessoas creem nisso, acreditam nisso, como eu creio durante muitos anos, que esse ser espiritual existia, que ele era real, foi colocado na nossa mente, e não tinha, da forma como eles colocavam, como não acreditar neste ser. Atribuíamos o mal a ele e o bem a Deus. O bem é de Deus e o mal é desse ser espiritual. Quando está escrito, lá no livro do profeta Isaías, salvo engano, capítulo 45, o próprio Deus dizendo, eu criei o mal e o bem. Se ele criou o mal e o bem, como o bem é dele e o mal é do diabo, é desse ser espiritual. Mas era colocado de tal forma na nossa mente que mesmo a gente lendo este texto, nós não conseguíamos enxergar isto que hoje nós enxergamos de forma tão clara, de forma tão objetiva, como está escrito ali. E ele disse, eu promovo
a paz e promovo a desgraça. Eu, o Senhor, fiz todas as coisas. Não existem dois deuses. Deus não tem um opositor. Deus não tem alguém que se opõe a ele, que guerreia contra ele, que peleja contra ele. Deus é único. A palavra soberania significa que Deus é único, que ele é absoluto. Mas a religião diz que esse ser peleja contra Deus, é o inimigo de Deus, e sendo inimigo de Deus também se torna inimigo dos filhos de Deus. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, fala ali, eu vou ler, João escrevendo na sua epístola, 3, 8, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O que transgride a lei. Pecar era transgredir a lei. João diz, quem o faz é do diabo. O acusador, Jesus de Nazaré, nascido sob a lei, como está escrito em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, ele era a manifestação de Deus para destruir as obras do diabo. Foi Jesus de Nazaré, nascido de mulher, ele era um judeu, era a manifestação em carne, a manifestação de Deus para destruir as obras do diabo, que era o acusador. A lei acusava, apontava. E quem dissesse que não era transgressor dela, João diz aqui que ele é mentiroso. Mas é chegada agora a manifestação de Deus para cumpri-la. E quando Jesus veio, ele disse, eu vim para cumprir a lei e buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E uma vez cumprida a lei, quem os acusava foi lançado fora, como João via aqui nesta revelação que foi lhe dado quando ele estava em prisão na ilha de Pátimos. A palavra de Deus, através de Paulo, quando ele se dirige aos irmãos ali em Roma, está escrito em Romanos capítulo 12, no capítulo 10, versículo 4 assim, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então o fim do acusador foi nele. Ele disse, está tudo consumado. Tetelestai. Tudo quanto ele veio para fazer, ele fez, ele cumpriu, ele morreu. Na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, que era precioso. O seu povo, quem era o povo de Deus? Os gentios? Não, eram os judeus. Venceu pelo sangue do Cordeiro. João Batista, o precursor de Cristo, ele apontou e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que mundo era este que João estava se referindo? O mundo de Israel, porque todos os judeus eram transgressores da lei. Mas a religião, ela diz que este mundo é universal. Engloba a todos dentro desse contexto, dizendo que todos são pecadores.
lei, até texto como de Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Esse todos aí se referiam a todos os judeus. Todos eles pecaram, todos eles foram transgressores da lei, e então estava assim destituído, e dependia de que Cristo Nazareno, a manifestação de Deus, viesse para que destruísse todas as obras da lei, como ele veio e destruiu todas as obras da lei. Eles venceram pela palavra do seu testemunho. Agora eles estavam livres. O pecado já não tinha mais vez sobre nenhum deles, porque Cristo tirou o pecado do mundo. Agora todos os judeus que creram estavam livres do acusador. Como lá em Marcos 16:15, quando ele disse: ide por todo o mundo de Israel, e aquele que crê, esse crer era na mente. Aqueles que criam estavam livres. Livres de quê? Da grande tribulação que estava por vir. E os que não criam estavam condenados a viver, a passar pela grande tribulação. Por isso que está escrito: todos os que criam ou que creram nele agora estavam livres. Era para eles que João se dirigia. A revelação era para quem? Olha o que diz Apocalipse, o primeiro versículo, Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelos seus anjos e as notificou ao seu servo João. Isso aqui não tem nada a ver conosco. O Apocalipse já se consumou, tudo aconteceu. Não está nada para acontecer, assim como toda a Bíblia já se cumpriu. Mas eles futuralizam. Existe os experts em teologia futurística, ensinando que todas essas coisas ainda vão acontecer. Realizam simpósios, seminários, estudos bíblicos, futuralizando todos esses escritos, como se João tivesse escrito todas essas coisas para todos, e não tão somente para as 7 igrejas da Ásia. Foi notificada a João, e ele escreveu, versículo 11, diz assim: o que vês, escreve e envia. Olha, João, o que vês, escreve e envia às 7 igrejas da Ásia. Está aqui no versículo 11. E ele as enviou às 7 igrejas da Ásia. E por que que eles fazem isto? São narrativas contadas por eles, que com o passar do tempo vai se tornando uma verdade. As pessoas acreditam nessas narrativas criadas pelo sistema religioso. E nós estamos aqui com o entendimento dado pelo Espírito Santo para combater o sistema doutrinal, não as pessoas. São essas doutrinas criadas por eles, ensinadas por eles, que escravizam os filhos de Deus que lá estão, colocando-os debaixo de preceitos dos homens, de rudimentos ainda da lei de Moisés, quando os gentios não tinham nada a ver com a comunidade de Israel. A revelação aos gentios veio dada pelo Cristo ressuscitado a Paulo, para que eles
fossem alcançados por esta revelação, como foram alcançados. E agora não há mais grego, não há mais judeus, não há mais cita nem bárbaro. Há um só hoje, que somos todos como filhos de Deus que somos. Mas o sistema doutrinal da religião mente e engana os filhos de Deus, que lá estão dizendo que esse diabo é um ser espiritual. Esse diabo, como ser espiritual, é uma grande fonte de lucro para a religião. As pessoas correm para lá porque tem medo desse diabo. E não saem de lá porque tem medo desse ser espiritual. É tão bem colocado por eles. E eles então tiram de cada um dos filhos de Deus que lá estão 10%. Sustentam cada um deles, proporcionando a eles mordomias, porque eles têm interesses e têm conveniências, não gostam de trabalhar, desfrutam das delícias desta terra às custas dos filhos de Deus e de cada oferta que cada um deles contribuem quando frequentam essas reuniões dentro desses lugares. Se você sair aleatoriamente andando e entrar em qualquer uma dessas portas, nenhuma delas encerra as suas reuniões sem que se colhe oferta e dízimo, que eles dizem que era para tal um trabalho do Senhor, para uma tal obra de Deus. E aí eles vão se enriquecendo cada vez mais. E os filhos de Deus que lá estão, muitas das vezes passam dificuldades. Não tem, muitas das vezes, como pagar os seus compromissos, mas separam 10% do que ganham. Ficam com 90%, porque eles pegam lá o livro de Malaquias, capítulo 3, e diz que os que não dão são ladrões, estão roubando a Deus, como se Deus precisasse do seu dinheiro. Está escrito em Ageu 2:8. Ele mesmo disse: meu é o ouro, minha é a prata, e toda a terra e toda a sua plenitude. Deus nunca precisou de nada de nós. Tudo é dele, tudo é do Senhor, tudo pertence a ele. Jamais Deus precisou das coisas que ele mesmo nos deu para que a sua obra fosse realizada. É mais uma mentira desse sistema doutrinal, desse sistema religioso colocado por esses líderes religiosos. Então, queridos, eles dizem que este acusador aqui era um ser espiritual que acusa os filhos de Deus ainda hoje, diante de Deus dia e noite, quando na verdade era a lei que os acusavam. Acusavam quem? Os judeus. Por que os acusavam? Porque eles viveram em desobediência, porque eles transgrediram a lei, as 613 leis do Torá, 365 positiva, dizendo que eles deveriam fazer, 248 negativa, dizendo que eles não deveriam fazer. Tornaram-se transgressores da lei. Pecar era transgredir a lei. Então o que temos a ver com isto? Somos pecadores? Nunca fomos, não somos pecadores. Não temos que se arrepender de nada. Mas sabe por quê? Porque eles os vêem na carne. Quando nós vemos o nosso irmão na carne, nós o julgamos e até o condenamos. Mas quando nós entendemos que somos um espírito revestido de carne e sangue, que Deus é espírito e é Pai dos espíritos, nós não vivemos na carne, na prática das obras da carne, porque somos espirituais. Paulo diz: quando eu era menino, eu andava como menino, eu vivia como menino. Paulo era alimentado com leite, vivia na prática da obra, dos rudimentos da lei de Moisés. Paulo era um judaizante. Perseguiu a muitos por causa da lei. E depois foi perseguido. Quando o entendimento lhes veio. Agora ele diz: agora eu cresci. Me tornei adulto. Sou alimentado
com uma comida sólida. O véu foi tirado. A minha mente foi aberta. E agora, ele era um outro. De perseguidor se tornou perseguido. E não é isso que acontece conosco, que temos a mente ativada. Somos chamados de quê? De falso profeta, de herege, de anticristo, de desigrejado. Vamos para esse tal suposto inferno como lago de fogo e tormento eterno. Somos filhos desse ser espiritual. Tudo isto dito por eles que nos acusam. Porque nos vê na carne. Eles são os nossos acusadores. Quando nós não estamos aqui para acusá-los. Pelo contrário, nós o amamos cada vez mais. O que nós queremos é que esta palavra os alcance pela fé, para que eles possam ter também o entendimento que temos. Só que esse entendimento, ele não é dado frequentando escolas bíblicas dominicais como eles fazem todos os domingos, frequentando essas reuniões, ouvindo essas mensagens de engano e de mentira. Não é fazendo uma faculdade teológica como eu fiz, nem se tornando um professor de teologia como eu fui. Não, não é assim que se consegue. Esse entendimento é tão somente dado pelo Espírito Santo. Somente Ele pode abrir os nossos olhos. Somente Ele pode tirar o véu. E o véu foi tirado. Já não está mais posto sobre o nosso rosto. Hoje nós enxergamos. Não permitimos mais que cego nos guie, como fomos guiados por cego durante anos e anos. E guiávamos também as pessoas como cego que éramos. Então, querido, fica aí esta palavra. Esse acusador de nossos irmãos, dito por João, em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Esse diabo era a lei de Moisés, que os acusava de dia e de noite, 24 horas por dia. Eles eram acusados. A lei os acusava diante de Deus, porque viviam em desobediência, se tornaram malditos. Por isso que o Nazareno disse: eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles sim eram perdidos. Então fica aí esta palavra. Divulgue e compartilhe. Quem não é inscrito, se inscreva, dê um like. Meu muito obrigado. Um forte abraço a cada um de vocês. Nós, da graça de Deus, do Evangelho Eterno, amamos todos vocês.